Hoje nós vamos resolver questões da banca Nosso Rumo. Antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal e dê um like no vídeo. Vamos lá. Questão 1. Banca Nosso Rumo do ano de 2017. O MMC de 2,921 em centímetros é a medida do lado desse quadrado. Assinale a alternativa que apresenta a sua área. Muito bem. Então, se a gente encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, entre aqueles três números, nós vamos determinar o lado desse quadrado. Para calcular a área é muito simples, basta fazer lado vezes lado, que é lado ao quadrado, certo? Então, entre o 2, o 9 e o 21, para calcular o MMC, basta fatorar os números em primos, e ali na fatoração nós vamos multiplicar os números que a gente encontrar, certo? Vamos começar pelo 2. 2 dividido por 2 é 1, 9 não divide por 2 repete, 21 não divide por 2 repete, certo? E agora nós vamos colocar o próximo número primo para testar, né? Que é o 3. O 3 divide o 9 e o 21, né? Repete o 1, 9 por 3, 3, 21 por 3 dá 7. O 3 novamente, 1, 3 por 3, 1, o 7 repete porque não divide, e agora o 7. Aí vai ficar então 1, 1, 7 por 7, 1. Muito bem, agora vamos multiplicar tudo. 7 vezes 3 é 21. 21 vezes 3 dá 63. 63 vezes 2 dá 126. Então agora nós descobrimos que o lado do quadrado é 126, né? Então, para fazer a área, nós vamos fazer 126 ao quadrado. Na realidade, nós já temos uma resposta ali. 126 ao quadrado tem que terminar em quanto? 6 vezes 6 é 36. Então, tem que terminar em 6, certo? A única alternativa ali que termina em 6 é a letra C. Apenas por elegância, vamos fazer aqui 126 ao quadrado. 126 vezes 126. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Salta uma casa. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Salta agora duas casas. 1 vezes 126 dá 126 mesmo, né? Somando tudo, 6, 7, 7 com 5, 12, com 6, 18, vai 1, 2, 3, com 2, 5, baixo 1. 15.876 mesmo, como a gente tinha visto antes, certo? Então, em concurso, você sempre ganha tempo com essas ideias, né? A gente chama de macete, 15.876 centímetros quadrados. Muito bem, vamos agora para a próxima questão. 2. Assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. Muito bem, nós temos a equação 2x ao quadrado mais 25x menos 75, que é igual a 0. Se a gente tem uma equação do segundo grau, podemos calcular as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Vamos identificar os coeficientes. O A é 2, o B é 25 e o C é menos 75. O delta, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar do b, nós temos 25. 25 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 75. 25 ao quadrado é 625. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 75. 2 vezes 75 dá 150, né? Vezes 4, 600. 625 com 600 dá 1.225. Agora vamos calcular o x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, menos b menos 25 mais ou menos raiz quadrada de 1.225, isso sobre 2 vezes. O valor do A é 2, então 2 vezes 2. Então nós vamos ter o seguinte.
Vamos ter que calcular a raiz quadrada de 1225, né? 25 ao quadrado é igual a 625. O próximo número ali que vai terminar então em 25, que então é um quadrado perfeito, quem é que resulta em 1225? Ora, só pode ser o 35, né? Porque a resposta é um número inteiro. Uma das respostas ali é um número inteiro. Então só pode ser o próximo número inteiro, que dá ali 1225, que termina em 25, é 35 ao quadrado, né? 35 vezes 35 é isso. Então a raiz quadrada de 1225 é 35. Mas, Júnior, e se eu não soubesse desse fato? Se você não soubesse, por uma aproximação, né, você poderia fatorar o 1225 sem problema nenhum. Então vamos fazer isso. 1225, vamos dividir por 5 inicialmente. 1225 por 5, 12, 2 vezes 5, 10, para 12, 2, baixo 2, 4 vezes 5 dá 20, para 22, 2, baixo 5, 25 por 5 dá 5, né? Para 25 nada. Então deu 245. Vamos dividir por 5 também. 24 dividido por 5, 4 vezes 5 dá 20, para 24, 4, baixo 5, 45 por 5 dá 9, né? Então deu 49. 49 dividido por 7, que é 7, por 7, que dá 1, né? Nós temos 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, quando eu for calcular a raiz quadrada de 1225, raiz quadrada de 1225, isso será igual a 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Sai da raiz quem está elevado no índice da raiz. Então, 5 sai da raiz, sem aquele expoente, certo? E o 7 também. E 5 vezes 7 é 35. Então, outra maneira, né, de chegar também na resposta, que é 35 naquela raiz quadrada, beleza? Então, de toda forma, você tem saída. Se você não sabe, fatore aí o número. Nós temos menos 25, mais ou menos raiz quadrada de 1225, que deu 35, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, o x1 será menos 25 mais 35 dividido por 4. Menos 25 mais 35 é 10, 10 sobre 4. 10 dividido por 4 é 2,5. O x2 será menos 25 menos 35 sobre 4. Menos 25 menos 35 dá menos 60, né? Sobre 4, 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 de novo, dá 15. Menos dividido por mais dá menos, né? Então deu menos 15. Então nós temos 2,5 e menos 15, né? A resposta ali será a alternativa A. 2,5 menos 15. Muito bem, vamos agora para a próxima questão. 3. Banca nosso rumo do ano de 2011. Um aluno tem 1 hora para fazer uma prova que contém perguntas de português, matemática e ciências. Ele usou 1/3 desta hora para responder as perguntas de português e 1/2 de hora para responder as perguntas de matemática. Para este aluno responder as perguntas de ciências, restou. Então a prova ela tem 1 hora de duração, né? E ele vai responder perguntas de português, matemática e ciências. Ele vai gastar 1/3 de 1 hora para responder as perguntas de português. Ele vai gastar 1/2 para responder as perguntas, né, de matemática. 1/3 de 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, né? Então basta fazer 1/3 vezes 60. 1 vezes 60 é 60. 60 dividido por 3 é 20. Então ele vai gastar 20 minutos para responder as questões de português. 1/2 vezes 60. 1 vezes 60 é 60. Sobre 2 é 30, né? Então ali ele já tem quantos minutos? Ele já respondeu 20 com 30 minutos. Ele já gastou, né, 50 minutos.
Então, para ciências, vai restar quantos minutos para ciências? Ora, vai restar 10 minutos. Por que 10 minutos, Júnior? 20 com 30 dá 50 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Falta quantos minutos para fechar ali os 60 minutos, né? Ora, falta 10 minutos. Então, resposta, a alternativa E. Questão bem tranquila, né? Vamos agora para a questão 4. 4. A tabela abaixo representa a distância percorrida por um automóvel no decorrer do tempo. Considerando que este automóvel permaneça com a velocidade inalterada, ou seja, a razão entre a distância percorrida e o tempo permaneça constante, quantas horas ele levará desde o início da viagem para percorrer 630 km? Uma questão muito tranquila, né? Se a razão entre as grandezas é constante, então as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos pegar ali os dados da primeira coluna. Em 1 hora, ele percorre 90 km. Agora, a gente pode colocar ali embaixo dos quilômetros, né, a distância que ele quer. Então, 630 km, ele vai demorar quanto tempo? Eu não sei, x, né? Então, aqui você pode utilizar a regra de 3 sem problema nenhum. E é só multiplicar cruzado, né? São grandezas diretamente proporcionais. Então, 90x é igual a 1 vezes 630. 1 vezes 630, 630 mesmo, né? Então, 90 está multiplicando, passou dividindo. 630 dividido por 90, vamos cancelar aquele zero com aquele zero. 63 dividido por 9 é igual a 7, né? Então, ele vai demorar 7 horas para poder realizar aquela viagem. Alternativa D. Muito bem, vamos para a questão 5. 5. Uma máquina copiadora é capaz de produzir 8 cópias em 14 segundos. O tempo que esta máquina levará para produzir 120 cópias é de... Questão que envolve regra de 3, né? Bem simples. Então, ela vai fazer 8 cópias em 14 segundos. Então, para produzir 120 cópias, quanto tempo ela vai gastar? Eu não sei, é x, né? E agora, como as grandezas são diretamente proporcionais, e por que elas são diretamente proporcionais? Ora, quanto maior é o número de cópias, mais tempo a máquina ela vai gastar para produzi-las, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais, é só multiplicar cruzado. Então, nós vamos ficar com 8x é igual a 120 vezes 14. 8 está multiplicando, passou dividindo. 120 vezes 14, isso dividido por 8. Antes de você sair multiplicando lá em cima, você pode simplificar, né? 128, eu posso dividir direto por 8, ou posso por 2 ou por 4, vou escolher o 4. 120 dividido por 4 é 30, 8 dividido por 4 é 2. Né? E eu posso simplificar também o 14 e o 2. 14 dividido por 2 dá 7, né? E olha só, ficou bem fácil agora. 30 vezes 7, multiplicando lá em cima, 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21, seguido de um zero, 210. Então, nós temos um tempo de 210 segundos. Vamos passar para minutos, né? Porque nós não temos essa alternativa. Para passar para minutos é bem simples. Basta dividir o tempo em segundos por 60, porque um minuto tem 60 segundos, né? Então, vamos fazer isso aqui. 210 dividido por 60. Então, o tempo que sair aqui será em segundos e o tempo que sair aqui será em minutos. Quantas vezes o 60 cabe em 210? 3 vezes, né? 3 vezes 60, 180 para 210 é 30, né? Então, foram 3 minutos e 30 segundos. 210 segundos é 3 minutos e 30 segundos. Alternativa D.
Vamos agora para a questão 6. 6. 6 homens constroem 1.000 metros quadrados de muro em 8 horas. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta em quanto tempo 12 homens construirão 3.000 metros quadrados de muro. Muito bem. Antes a gente tinha um problema de regra de 3 simples, né? Agora nós temos mais de 2 grandezas envolvidas, então é um problema de regra de 3 composta. Então nós temos 6 homens constroem 1.000 metros quadrados de muro em 8 horas. Ele quer saber em quanto tempo, então em X horas, 12 homens eles vão construir um muro de 3.000 metros quadrados. Se você já acompanha o canal Ciência Exata há mais tempo, né, você já sabe que a gente sempre coloca um D ali na grandeza que tem o X, né? Coloca ela do lado esquerdo da igualdade. Então 8 sobre X é igual. E agora nós vamos comparar cada grandeza separadamente com a grandeza que tem o X, né? Então vamos comparar a grandeza homens com a grandeza horas. Não comparamos a grandeza homens com o tamanho do muro ali. Muito bem. Se eu aumentar o número de trabalhadores, o número de homens, eu vou gastar mais ou menos tempo para concluir o muro. Ora, se eu aumentar o número de homens, eu vou diminuir o tempo que eu vou fazer aquele muro, né? Se esse aumenta e aquele diminui, então são grandezas inversamente proporcionais. Então, ao invés de colocar 6 sobre 12, eu tenho que inverter, né? Vai ficar 12 sobre 6. Sempre multiplicando em seguida, vezes. Agora vamos comparar a área do muro com o tempo ali em horas. Se eu aumentar o tamanho do muro, eu vou levar mais ou menos tempo para poder concluí-lo. Ora, se eu aumentar o tamanho do muro, eu vou gastar mais horas, né? Se esse aumenta, aquele aumenta também, então são grandezas diretamente proporcionais. Então não vai alterar a ordem ali, né? Vai continuar 1.000 sobre 3.000. E agora, antes da gente sair multiplicando tudo, né, multiplicando cruzado, nós podemos cancelar 3 zeros ali. E posso simplificar também, é claro, né? 12 dividido por 3 dá 4, né? Aliás, é mais fácil ainda fazer 12 por 6, que é 2, né? Então lá em cima nós vamos ter 2 vezes 1, que é 2. Embaixo nós temos só 3, né? Então 8 sobre x é igual a 2 sobre 3. E agora é só multiplicar cruzado. Então continuando aqui em cima, 2x é igual a 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24, né? Então x é 24 dividido por 2, que é igual a 12. Então tempo em horas, 12 horas. Fica bem fácil se você simplificar, certo? A resposta alternativa C. Vamos para a questão 7. 7. A LimpMax, que terceiriza a limpeza de empresas, oferece diversos contratos de prestação de serviços, sendo o contrato mínimo feito por uma equipe composta por 5 auxiliares de limpeza. Após a análise da empresa, a LimpMax garante que esses 5 auxiliares são capazes de limpar 1.000 metros quadrados em 5 dias, trabalhando durante 4 horas por dia. Para limpar toda a empresa, que tem 12.000 metros quadrados a serem limpos, 20 auxiliares teriam que trabalhar um determinado número de horas por dia durante 6 dias por semana. Assinale a alternativa que apresenta esse número de horas. Muito bem, é um probleminha de regra de 3 composta, como o problema anterior. Então ele disse que 5 auxiliares são capazes de limpar 1.000 metros quadrados em 5 dias, trabalhando durante 4 horas por dia. 4 horas por dia. Daí ele diz, para limpar toda a empresa que tem 12.000 metros quadrados,
20 auxiliares teriam que trabalhar um determinado número de horas por dia, então nós vamos chamar de X, durante 6 dias por semana. Ele quer saber quanto é aquele X, né? Bem tranquilo, sempre a grandeza que tem o X, nós vamos deixar ali um D, né? E vamos deixar a grandeza que tem o X do lado esquerdo da igualdade. Então, 4 sobre X, que é igual. E agora vamos comparar todas as grandezas, cada grandeza separadamente com a grandeza que tem o X. Muito bem. Se eu aumentar o número de auxiliares, eu vou ter que trabalhar mais ou menos horas por dia. Ora, se eu aumentar o número de auxiliares, eu preciso trabalhar menos horas por dia, né? Se esse aqui aumenta e aquele diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Então vai ficar 20 sobre 5 vezes. Em seguida nós temos a área ali, né? Vamos comparar então a área com a grandeza horas por dia. Se eu aumentar a área, né, de 1.000, ele passou para 12.000 metros quadrados. Se eu aumentar a área, eu vou gastar mais ou menos horas por dia. É bem óbvio, né? Se eu aumentar a área, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Então são grandezas diretamente proporcionais. Se essa aumenta, a outra aumenta também. Então 1.000 sobre, nós temos ali embaixo, 12.000 vezes. Agora nós temos o tempo em dias com a jornada em horas por dia. Se eu aumentar ali o tempo em dias, eu vou precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Ora, agora eu tenho mais dias para poder fazer o meu trabalho. Se eu tenho mais dias para fazer o meu trabalho, eu preciso trabalhar menos horas por dia, né? Se esse aumenta, aquele diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Então vai ficar no lugar de 5 sobre 6, 6 sobre 5. Então agora, o mais difícil a gente já fez, né? Agora nós temos que resolver isso daqui. Muito bem. Então nós vamos poder simplificar algumas coisas ali. Nós podemos cancelar 1, 2, 3 zeros com 1, 2, 3 zeros, né? 20 dividido por 5 é 4. Posso dividir aquele 6 por 6, que dá 1. 12 por 6 dá 2, né? Simplificamos ali. E daí nós ficamos com, vamos reescrever 4 sobre x, que é igual 4 vezes 1 é 4 sobre 2 vezes 5, não posso esquecer daquele 5 ali, né? 2 vezes 5 é 10. Então vamos multiplicar cruzado, né? Então nós vamos ter 4x é igual a 4 vezes 10, que é 40. Então x é 40 sobre 4, 40 dividido por 4 é igual a 10. Então vou ter que trabalhar 10 horas por dia, né? Resposta alternativa C. Questão de número 8. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Então nós temos o sistema x mais y igual a 232,2. A segunda equação x menos y, que é igual a 194,4. Se a gente somar as duas equações, utilizando o método da adição, certo? A gente cancela aquele y, né? Porque mais y com menos y é igual a zero. Então vamos fazer isso aqui. Vamos somar as duas equações. Então nós vamos ter x mais x é igual a 2x, mais y menos y cancela, 232,2 mais 194,4. Vamos somar 2 com 4 dá 6, vírgula embaixo de vírgula, 2 com 4, 6, 3 com 9, 12, vai 1, 1 com 2, 3 com 1, 4. Se 2x é igual a 426,6, 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então x é 426,6 dividido por 2. Dividindo, nós vamos ter 4 por 2 dá 2, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3, né? 213,3. E agora basta descobrir o valor do y.
Se x mais y, na primeira equação nós temos que x mais y é igual a 232,2, substituindo o x por 213,3, nós vamos ter 213,3 mais y é igual a 232,2. E já que nós temos aqui, né, que o 213 ele está somando, passou subtraindo. Então, o y é igual a 232,2 menos 213,3. Fazendo a diferença aqui, nós vamos ter 18,9. Então, a resposta da nossa questão, alternativa D. Muito cuidado, né? Ele quer saber o valor de y e não de x, né? Você poderia ter marcado a letra B, mas ele pediu o valor de y. Tenha muita atenção. Vamos agora à questão de número 9. 9. Rosilene pesquisou os valores de passagens aéreas para o Chile em 3 agências de turismo diferentes, obtendo os valores A, B e C distintos. Querendo fazer uma brincadeira com sua amiga, dizendo que só iria convidá-la se ela descobrisse qual foi o menor valor de passagem que encontrou. Para tanto, forneceu 3 dicas em forma de equações. Então vamos anotar aqui: A mais B é igual a 2.481, A mais C é igual a 2.680 e B mais C é igual a 2.651. Nós temos aí 3 equações formando o nosso sistema. Diante do exposto, é correto afirmar que a economia proporcionada pela passagem mais barata em relação à passagem mais cara em reais é de... Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quem é A, quem é B e quem é C aqui. Para fazer isso, a gente pode somar todas as equações. Olha só, somando todo mundo aqui, nós vamos ter A mais A é 2A. Nós temos 2B, né? Então mais 2B mais 2C, que é igual. Vamos somar todo mundo aqui agora, né? 1 mais 1 dá 2. 8 com 8, 16, mais 5, 21, vai 2. 2 com 4, 6, com 6, 12, com 6, 18, vai 1. 2, 4, 6, 7. Dá 7.812. E agora nós podemos, é claro, dividir os dois lados da equação por 2, né? Ali nós temos um número par e aqui todos múltiplos de 2. Então vamos dividir por 2 os dois lados da equação. E lembre-se, né, o que eu faço de um lado, eu devo fazer também do outro. Então, dividindo todo mundo por 2, nós vamos ter A mais B mais C é igual. Metade de 7.000 dá 3.500. Metade de 800, 400. Então, dá 3.900 até então. Metade de 12 dá 6, né? Então, dá 3.906. Muito bem, agora nós sabemos, por exemplo, que A mais B é igual a 2.481. Então, você poderia trocar ali o A mais B, o A aqui mais B, por 2.481. É claro que você pode seguir qualquer ordem. Eu peguei o que aparece primeiro ali, certo? Então, substituindo A mais B igual a 2.481, em seguida mais C, que é igual a 3.906. Então, agora, para descobrir o C, basta fazer 3.906 menos 2.481. Vamos fazer essa diferença aqui. 3.906 menos 2.481. Que dá 5, 10... Então, aqui ficou 8, 10 menos 8, 2, 8 menos 4, 4, 3 menos 2, 1. Então, o C, 1.425. C vale, então, R$ 1.425. E agora ficou muito tranquilo, né? Se eu sei que o C vale 1.425, vamos descobrir B primeiro. B mais C é igual a 2.651. Substituindo, então, o B mais 1.425 é igual a 2.651. Então, basta subtrair, né? 2.651 menos 1.425.
Então, vamos fazer essa diferença aqui. 2.651 menos 1.425. 1 menos 5 não dá, então fica 11, ali 4. 11 menos 5 dá 6. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 2 menos 1, 1. Então, B vale 1.226. 1.226. Agora, para achar o valor A, né, basta fazer o quê? Se A mais C é igual a 2.680, A mais C é igual a 2.680, então basta subtrair. É claro, você já sabe o B, né? Você poderia usar também A mais B igual a 2.481 e descobrir o A. Questão de gosto, né? Na realidade, não é o C, né? Eu estou descobrindo o valor do A. Perdão aí. Então, é 2.680 menos o valor do C, que é 1.425. Então, vamos fazer essa diferença aqui. 2.680 menos 1.425. Aqui fica 10, ali ficou 7, pedi emprestado, né? 10 menos 5 dá 5, 7 menos 2 é 5, 6 menos 4, 2, 2 menos 1, 1. Então dá 1.255. Ele quer o quê? Economia proporcionada pela passagem mais barata em relação à passagem mais cara. Então, basta fazer a diferença entre a mais barata e a mais cara, né? A mais cara aqui, a mais cara é a passagem C, né? E a mais barata, entre 1.255 e 1.226, é a passagem B aqui, né? Então essa é a mais barata. Então vamos fazer a diferença. Então finalmente, fazendo C menos B, nós vamos ter 1.425 menos 1.226. Quanto que dá aí? Vamos fazer aqui. 1.425 menos 1.226. 5 menos 6 não dá, então pediu emprestado, né? Aqui ficou valendo 1, aqui ficou valendo 15. 15 menos 6, 9. 1 menos 2 não dá, então pega emprestado. Aqui ficou valendo 3, ali 11. 11 menos 2 dá 9. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1, 0, né? Então dá 199. A resposta, R$ 199, alternativa C. Muito bem, vamos agora para a próxima questão. 10. Banca Nosso Rumo do ano de 2017. Cristina investiu R$ 11.643 em um regime de juros simples a 2% ao mês durante 7 meses. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta com quanto dinheiro Cristina ficou. Então ele quer saber quanto é o montante, certo? Então lembrando que em juros simples, né, nós utilizamos as seguintes fórmulas. J é igual a CIT sobre 100 e montante é igual ao capital mais o juro. Com essas duas fórmulas a gente resolve todos os probleminhas. Muito bem. Então nós temos ali o capital, né? O capital que é de R$ 11.643. A taxa de juros é de 2%. 2% ao mês durante um tempo de 7 meses. Muito bem, então agora basta aplicar ali a fórmula J é igual a CIT sobre 100. Vamos descobrir o valor do juro, em seguida basta somar ao capital. Muito bem, então nós temos ali, no lugar do C, 11.643 vezes o I, que a taxa é 2%, o tempo é de 7 meses, 7 sobre. Aquele 100, lembrando, né, que é a porcentagem ali referente à taxa. Então, por isso, 2%, então 2 sobre 100. Alguns autores nem utilizam ali aquele 100 embaixo, mas enfim, eu acho mais fácil assim. Então, vamos lá. Então, nós devemos fazer 11.643 vezes 2 vezes 7, ou 2 vezes 7, 14, né? Vamos multiplicar 14 por 11.643. Vamos fazer isso aqui. 11.643 vezes
14. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 11.643 é isso mesmo, né? Então, 3, 4, 6 e 11. 11.643. Agora vamos somar tudo. 2 aqui dá 10, vai 1. 1 com 5, 6 com 4, 10, vai 1. 12 com 13, vai 1. 4 com 1, 5 com 6, 1. Então deu ali 163.002, né? 163.002. E agora eu vou dividir isso por 100. Basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, né? O 100 tem 2 zeros. Então vamos andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. 2 casas. Então ficou 1630,02. 1630,02. Então, para achar o valor do montante, basta somar esse resultado do juro com o capital, né? Então, o montante é o capital mais o juro. Montante é o capital de 11.643, 11.643, com o juro de 1.630,02. Então, vamos acrescentar ali 0,00, né? Igual a quantidade de casas, e agora vamos somar. Aqui dá 2, aqui dá 0, vírgula embaixo de vírgula, 3 com 0, 3, 4 com 3, 7, 6 com 6, 12, vai 1, que dá 3, 1. 13.273,02, né? Então ali o valor do montante, R$ 13.273,02. Nós temos essa alternativa aqui. Temos, né, a alternativa C. Muito bem, vamos agora à questão de número 11. Banca Nosso Rumo do ano de 2011. Uma pesquisa ouviu 700 pessoas, das quais 45% eram homens. Do total de homens ouvidos, 60% eram casados. A quantidade de homens casados ouvidos nesta pesquisa foi de... É questão bem tranquila na realidade. Você pode calcular 45% de 700 e em seguida fazer, né, desses homens que você calculou agora, 60% eram casados. E agora calcular 60% disso. Ou você fazer o que é mais fácil, que é calcular 45% de 60% de 700. Você pode ir direto também. E é o que eu vou fazer aqui, né? 45% de, em matemática é vezes, né? Então, de 60% de 700. Então, dá para cancelar 2 zeros do 700 com 2 zeros daquele 100. Posso cancelar um zero do 60 com um zero ali daquele outro 100. Então, vamos fazer 45 vezes 6 vezes 7. E o resultado nós vamos dividir por 10. Então, vamos fazer aqui, né? 45 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 4, 24, com 3, 27. E agora vezes 7, né? 7 vezes 0, 0, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. Então, lá em cima deu 1890 dividido por 10. Então, vamos cancelar aqueles dois zeros, né? Então, a resposta é 189. 189, alternativa D. Então, como eu falei, você poderia calcular separado também, né? 45% de 700 e quanto você encontrar, você calcula 60% disso. Você vai ver que vai encontrar também 189. Eu prefiro ir direto a 100. Em concurso a gente ganha tempo. Vamos lá, vamos para a próxima questão. 12. Em uma escola, foi feita uma pesquisa sobre problemas de saúde apresentados pelos professores e administradores e se esses problemas afetam seu desempenho no trabalho. A seguir estão relacionadas as informações referentes a desempenho e saúde do grupo estudado. Em relação ao quadro acima, escolhi um indivíduo ao acaso
a probabilidade de ser selecionado alguém com desempenho insatisfatório ou obeso é de... Então, a probabilidade da união, né? O ou é a união, então de ser insatisfatório ou obeso é a probabilidade da união, a probabilidade do primeiro evento, mais a probabilidade do segundo evento, menos a probabilidade da interseção dos dois, né? Então, dos dois acontecerem ao mesmo tempo, da interseção. Então, nós temos ali no total 54 pessoas, está ali na nossa tabela. Isso é o nosso total, né? Então, aqui está o total de pessoas. Então, a probabilidade de a gente ter um indivíduo no grupo do insatisfatório é de 24, né? Insatisfatório ali no total dá 24. Então, 24 que eu quero dividido pelo total, que eu quero 24, total que é 54, mais probabilidade de ter um obeso no nosso grupo. O que eu quero é um indivíduo obeso. Então, no total, nós temos quantos obesos? 7 com 5 ali, nós temos 12, né? 12 num grupo de 54 pessoas. O que eu quero dividido pelo total? 12 em 54 menos. A probabilidade de nós termos, então, no grupo do insatisfatório um obeso, né? Que é o que eu contei já aqui na soma. Então, a gente tem que descontar. Então, insatisfatório, nós temos ali um obeso no grupo do insatisfatório, 5, né? Então, 5 em 54. Então, a gente tem que descontar aquelas 5 pessoas que são obesas, contadas ali no desempenho satisfatório, certo? Muito bem. Então, aqui para somar as frações, né, basta conservar o denominador, porque afinal são frações com denominadores iguais. Então, conserva-se o denominador e em seguida nós vamos somar os numeradores. Então, basta fazer 24 mais 12 menos 5. 24 mais 12, 36, menos 5, 31. Agora vamos dividir 31 por 54. Então, vamos fazer aqui 31 por 54. 31 dividido por 54 não dá, coloca um 0 e uma vírgula. Quantas vezes o 54 cabe em 310? 7 vezes 50 dá 350, então passa. 6 dá 300, com 24 a gente passa, então é o 5, né? 5 vezes 54 dá 270. Para 310 dá 40. 40 dividido por 54 não dá. 400 por 54, 8 vezes 50 daria 400. Então 8 passa, vamos testar o 7. 7 vezes 54, 7 vezes 50, 350. Com 28, 378. Né? Então dá 22 o resto. Por aqui já está bom, né? Aproximadamente 0,57. Então, aproximadamente 0,57. Ele quer a resposta em porcentagem. Então, vamos multiplicar por 100. Então, dá aproximadamente 57%. Na realidade, ele nem colocou aproximadamente, mas é isso mesmo, né? Não tem como dar exato ali 57. O resto não foi zero. Então, a alternativa D. Vamos para a próxima questão. 13. Judite pagou R$ 43,50 em um casaco, pois obteve 7,6% de desconto no ato da compra. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o preço do casaco antes do desconto. Essa questão é muito famosa, né? Então a gente tem ali que o valor após o desconto de 7,6% passou a custar R$ 43,50. Então, se a gente pensar em 100% como a referência, né? Se eu diminuir 7,6% de 100%, nós vamos ter quanto? 92,4%, né? 92,4%. Então, 92,4% representa 43,50, né?
E 100% representa eu não sei quanto, representa x, certo? E agora, basta multiplicar cruzado para resolver. Então, nós vamos ter o seguinte, né? 92,4 que multiplica x, é 92,4x, que é igual a 100 vezes 43,50. 43,50 vezes 100, basta andar com a vírgula duas casas, então ficou 4.350, né? Então, o x é igual a 4.350 dividido por 92,4. Isso aqui é aproximadamente R$ 47,08. Então, o mais aproximado que nós temos disso, né, é R$ 47,00. Alternativa C. Banca Nosso Rumo do ano de 2017. É correto afirmar que 20 km equivalem a... Então, aqui envolve a ideia de conversão de unidades, né, de múltiplos e submúltiplos do metro. Decore a seguinte frase feita. Karen hoje deu muitos doces com mel. Karen hoje deu muitos doces com mel. Tudo bem? E agora você vai colocar um M na frente de todo mundo, com exceção do primeiro D, que você vai colocar um AM. Aqui o metro não precisa colocar nada, M, M e M. Tudo bem? O primeiro D, a gente vai colocar um A, né, antes, AM, né, que é o decâmetro, e depois nós temos outro D, que é o decímetro. Cuidado para não confundir. Karen hoje deu muitos doces com mel. Muito bem. Nós vamos passar de quilômetros para decâmetros. Da esquerda para a direita, que a gente sempre multiplica por 10, né? Se você não lembra dos nomes, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se eu fosse andar da direita para a esquerda, iria dividir por 10. Mas eu estou andando ali, né, da esquerda para a direita. De quilômetro, eu quero chegar ali no decâmetro. Então, eu ando uma, duas casas. Então, vou multiplicar por 10 e por 10 de novo, né? Então, 20 quilômetros é igual a... Vamos multiplicar por 10 e por 10 de novo, né? Ou seja, vou multiplicar por 100. 10 vezes 10 é 100, né? 20 vezes 100, basta copiar o 20 e 2 zeros na frente. 2 zeros. Então, nós temos que 20 km equivalem a 2.000 decâmetros. 2.000 decâmetros, alternativa B. Vamos agora para a próxima questão. Questão 15. Utilizando o teorema de Tales, assinale a alternativa que apresenta o valor de x na figura abaixo. Pelo teorema de Tales, nós sabemos que aqueles segmentos eles são proporcionais. Nós temos retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, aqueles segmentos formados são proporcionais. Então, nós temos que 5x mais 2 sobre 6x mais 3 é igual a 37 sobre 45. 5x mais 2 está para 6x mais 3, assim como 37 está para 45, né? Agora basta multiplicar cruzado. Nós vamos ter 45 vezes 5x mais 2. Sempre bom lembrar o parênteses ali, porque são dois termos, né? Se são dois termos, tem que deixar o parênteses. Que multiplica 37, ali que multiplica 6x mais 3. Então, multiplicando cruzado, nós temos isso daqui, né? Agora basta fazer a famosa distributiva. 45 vezes 5x, 45 vezes 5, 200 mais 25, 225x mais 45 vezes 2 é 90, que é igual a 37 vezes 6, 180 com 42 dá 222, né? Então, 222x mais 37 vezes 3, 90 com 21 dá 111, né? Muito bem, então vamos passar para cá o termo que tem x, né? Então, nós temos 225x, esse termo aqui está somando, passou subtraindo, 222x, que é igual, vamos passar para lá o número,
número sozinho, né, que é o 90. Então, 90 está somando, passou subtraindo 111 do outro lado, menos 90. Agora nós temos 225x menos 222x é 3x, né? Que é igual a 111 menos 90 dá 21. 3x é igual a 21, 3 está multiplicando, passou dividindo. Então nós vamos ter 21 dividido por 3, que é igual a 7. Questão bem tranquila, alternativa B. Vamos para a questão 16. 16. A ilustração a seguir representa parte de um loteamento residencial. No desenho estão expressas as medidas reais de alguns segmentos das ruas A, B, C, R e T, determinados por suas intersecções. Considere P, a pequena praça entre as ruas A, R e T, Q1 é o lote entre A, B, R e T, Q2 é o lote entre B, C, R e T. Dessa maneira, as áreas em metros quadrados de Q1 e Q2 são respectivamente. Muito bem. Então, primeiramente, observe que ali nós temos triângulos, retângulos, né? Então, são triângulos e retângulos semelhantes. Então, vamos redesenhar esses triângulos aqui. Nós temos o primeiro, um triângulo retângulo menor. Depois nós temos esse triângulo retângulo aqui. O desenho não está muito bom, mas tudo bem. Depois nós temos o grandão, né? Esse triângulo retângulo aqui. Então nós temos que aqueles triângulos retângulos eles são semelhantes, né? Então nós temos que a primeira medida ali é 4 metros, vou escrever só o 4 metros, 5 metros. Se é um triângulo retângulo, é o triângulo retângulo famoso, né? Triângulo retângulo, dimensões 3, 4 e 5. Os catetos medindo 3 e 4, né? E a hipotenusa medindo 5. Se você não entendeu isso aqui, eu recomendo que você assista ao meu vídeo sobre o Teorema de Pitágoras, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas vamos lá. Então nós temos aqui um triângulo 3, 4, 5, um triângulo retângulo, né? Em seguida nós temos um outro triângulo retângulo, que é semelhante a esse, de hipotenusa medindo quanto? Ela mede 5 com 10, 15 metros, né? Se você não entendeu, se você acha que é 10, lembre-se que é essa medida toda aqui, né? Essa medida toda aqui, que é 5 com 10, fecha 15, né? E em seguida nós temos a outra hipotenusa do triângulo retângulo grande, e ela mede 5 com 10 com 15, 5 com 10, 15 com 15, 30. 30 metros, né? 30 metros. E agora fica muito simples para você determinar as outras medidas, certo? Lembrando que Q1 e Q2 são os trapézios, né? E eu vou precisar das alturas e das bases para calcular suas áreas, né? Muito bem, então nós temos aqui que para chegar nesse 15, 5 para chegar em 15, 15 dividido por 5 é 3, né? Então eu tenho que multiplicar por 3. Então para determinar as outras medidas, basta multiplicar tudo por 3. 3 vezes 3 é 9, então aqui embaixo é 9. 4 vezes 3 é 12, então aqui é 12, né? Então aqui nós temos em seguida o 30. É claro que eu posso pensar na semelhança agora do triângulo retângulo aqui que está no meio. 15 para chegar em 30, eu tenho que multiplicar por 2, né? 30 dividido por 15 é 2, então eu tenho que multiplicar por 2. Então eu tenho que dobrar cada uma das medidas. 9 vezes 2 dá 18, 12 vezes 2 é 24. Muito bem, então a gente já descobriu todas as medidas. É muito simples quando nós temos triângulos semelhantes, né? Basta você encontrar qual é a razão de semelhança e em seguida esse valor você multiplica cada lado correspondente, né? Muito bem, então vamos colocar as medidas que a gente encontrou.
Então essa medida aqui é 12, então aqui essa altura aqui, ela vale 12, né? Aliás, 12 não, né? 4, nós já temos 4 ali, né? Cuidado, nós já temos 4 ali. 12 menos 4 é 8, então essa medida aqui só pode ser 8, certo? Para fechar os 12 ali. 8. Aqui embaixo nós vamos ter quanto? Aqui nós vamos ter 9 mesmo, né? Aqui nós vamos ter 9, lembrando que lá em cima é 3. E aqui nós vamos ter quanto? Essa altura do triângulo retângulo grande, ela vale 24. Se a gente já tem 8 ali, é porque essa medida aqui só pode ser 16, né? Aliás, a gente não tem 8, a gente tem 4 com 8, que é 12, né? 4 com 8, esqueci do 4 lá em cima, é 12. Então só pode ser que aqui vale 12 para fechar 24 ali da altura, né? Então essa medida aqui é 12 metros. E essa medida aqui embaixo, do cateto do nosso triângulo retângulo grandão, ela mede 18 metros, a medida do cateto, né? 18 metros. Pois muito bem, agora nós já temos tudo para poder calcular as áreas solicitadas. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos começar pela área 1. Vamos chamar ali da área do lote Q1, né? Então a área ali em Q1 nós temos o quê? A base maior vale 9 metros, né? Lembre-se que as bases em um trapézio são os lados paralelos, né? Então nós temos 9 metros, a outra base, a menor, é 3, então 9 mais 3 vezes a altura é 8, dividido por 2. 9 mais 3 é 12 vezes 8, dividido por 2. Você pode simplificar também se você quiser, né? Por exemplo, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 8, 48. Se você quisesse multiplicar, 12 vezes 8, 80 mais 16 dá 96. 96 dividido por 2 dá 48 também, certo? Então deu 48 metros quadrados. Então só pode ser a alternativa B, né? Se você estivesse fazendo um concurso, poderia passar para a próxima questão. Mas vamos, só por elegância, verificar que é 162 metros mesmo, metros quadrados, o Q2 ali. Então, a base maior aqui embaixo nós temos que é 18. Lembre-se, eu estou olhando para o trapézio, para esse trapézio aqui, né, em Q2. Então, nós vamos ter a base maior, que é 18, mais a base menor, que é 9, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. 18 mais 9 dá 27, vezes 12, dividido por 2. Vou simplificar o 12 por 2, dá 6. 6 vezes 27, 6 vezes 20 dá 120. 6 vezes 7, 42. 120 com 42, 162. Então é isso mesmo, confirmando ali que deu 162, como a gente já tinha previsto antes, né? Muito bem, vamos agora para a próxima questão. 17. Um agricultor possui um terreno com a forma de um losango de lado 32 metros, conforme a figura abaixo. Ele deseja cercar seu terreno com 4 voltas completas de arame farpado. A quantidade total de arame que será utilizada para isso será de... Essa questão basta você lembrar que o losango tem todos os lados congruentes, tá? Se ali é 32 metros, aqui também é 32, aqui também é 32 e aqui também é 32 metros. Se ele vai dar 4 voltas completas, né, em uma volta ele vai percorrer o perímetro ali do losango, que é a soma de todos os lados. A soma de todos os lados é 32 mais 32 mais 32 mais 32, ou 4 vezes 32, né? Em seguida ele dá 4 voltas. Então tem que multiplicar novamente por 4, né? 4 vezes 32, 4 vezes 30, 120. 120 com 8, 128. Vezes 4, 400 mais 80 mais 32, 512, né? 512 metros, alternativa B. Questão bem tranquila, né? Vamos para a questão 18. Questão 18.
Assinale a alternativa que apresenta a área do trapézio abaixo. Muito bem, a área do trapézio, como a gente já viu, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos descobrir ali quanto vale a altura do nosso trapézio. Aqui nós temos um triângulo retângulo de catetos x e 9 e hipotenusa 15. Então, fazendo ali, aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais 9 ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, então é igual a 15 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225. Então, x ao quadrado é igual a 225 menos 81, que dá 144, raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12, né? Então, essa medida de x ali, a medida x vale 12. Nós precisamos determinar também quanto mede ali a base do nosso trapézio, a base maior, né? É muito simples. Se ali é 14, né? Essa medida aqui é 14, aqui embaixo é 14 em centímetros. Aqui embaixo nós temos que essa medida da base maior, então, ela vale 9 com 9 dá 18, com 14, 32, né? Então, essa medida aqui embaixo, a base maior é de 32 centímetros. E agora nós podemos aplicar a fórmula. Temos tudo, né? A base maior é 32, mais a base menor, que é 14, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Nós vamos ter 32 com 14, dá 46, vezes. Eu posso simplificar aquele 12 por 2 de uma vez, né? Dá 6. Então, vamos fazer 46 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 4 dá 24, com 3, 27. 276 metros quadrados. Alternativa C. Um poliedro é considerado regular se todas as suas faces forem formadas por polígonos regulares idênticos e também se todos os seus vértices forem um ponto de encontro do mesmo número de arestas. Assinale a alternativa que apresenta um poliedro regular. Muito bem, então só por eliminação a gente já descarta ali aquele cilindro, a gente descarta, né? E o cone também, porque se a base é circular, não é um polígono, né? Muito bem. Em seguida nós temos, vamos agora, letra A, pirâmide. A pirâmide não é, né? Porque primeiro a gente tem aqui que a base dela ela é um quadrilátero e as faces elas são formadas, as faces laterais são formadas por triângulos. Então não pode ser, né? Além do mais, a gente tem também, né, todos os seus vértices forem um ponto de encontro do mesmo número de arestas. Então, por exemplo, esse vértice aqui, ele é o encontro de 1, 2, 3, 4 arestas. Esse vértice aqui, ele é o encontro de 1, 2, 3 arestas. Então não pode ser, né? Não pode ser a pirâmide também, não. O cubo é exatamente o cubo, né? Porque o cubo aqui, se a gente for na classificação dos encontros de cada vértice ali, nós temos esse vértice, ele vai de encontro a 1, 2, 3 arestas. Aquele também todos. E nós temos que as faces são formadas por quadrados, né? Então, são formadas por polígonos regulares. É a letra B. Você pode pausar o vídeo aí e responder porque não é o prisma triangular aqui, mas eu já vou dar sequência, bem tranquilo, né? Vamos agora para a questão de número 20. 20. Assinale a alternativa que apresenta o volume do cone abaixo. Para calcular o volume do cone, assim como o da pirâmide, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, né? Então, nós temos 1/3 a área da base de um cone. A área da base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado. Então, vezes a altura h. Então, vai ficar 1/3 vezes 3,14 vezes 12 ao quadrado vezes a altura, que é 47.
Eu vou deixar o 12 ao quadrado ali, ó, como sendo 12 vezes 12 para simplificar com aquele 3. Então vai ficar 1/3 vezes 3,14 vezes 12 vezes 12 vezes 47. Simplificando aquele 12 com aquele 3, nós vamos ter 4, né? Então, multiplicando tudo agora, 3,14 vezes 4 vezes 12 vezes 47, isso aí vai resultar em 7.083,84 metros cúbicos. Tudo bem? A multiplicação aí é tranquila, acredito que você não vai ter dificuldades. Alternativa D. Vamos para a questão 21. Antes que eu me esqueça, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Olha só, a gente pode testar qual que vai ser o último dígito, a gente pode prever qual que vai ser o último dígito na hora de marcar, na hora de escolher as alternativas. Isso ajuda bastante, olha só. A gente sempre pega o último dígito de cada número. Então você vai multiplicar, por exemplo, ali o 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16, então agora você vai pegar o 6. 6 vezes 2 dá 12, certo? 12, agora você vai pegar o último dígito, que é 2, né? Então 2 vezes 7 é 14. Então o último dígito tem que terminar em 14, então termina em 4, certo? Então o último dígito e das alternativas que nós temos ali, a única que termina em 4 é a letra D, né? Isso pode ajudar bastante, você não precisa fazer essa multiplicação toda, né? Agora sim, vamos para a questão 21. 21. Leia a frase abaixo. Todos os coelhos são albinos. Sendo assim, é correto afirmar que... Então, no grupo dos albinos, nós temos ali que os albinos englobam todos os coelhos, né? Porque todo coelho é albino, concorda comigo? Então vamos lá. Letra A. O conjunto dos coelhos contém o conjunto dos albinos? É justamente o contrário, né? É o conjunto dos albinos que contém o conjunto dos coelhos. Lembre-se que a palavra contém, a gente pode trocar ela pela palavra engloba, né? Quem está englobando quem aqui? Os albinos, né, é que englobam os coelhos e não o contrário. Então, o conjunto dos coelhos contém conjuntos albinos é incorreto. É o conjunto dos albinos que contém, que engloba, né, o conjunto dos coelhos. E é o que ele traz ali na alternativa B. Então, com certeza, a resposta correta. Vamos analisar as outras. Letra C. Todos os albinos são coelhos. Pode ser que eu tenha algum albino ali que ele não é coelho. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha, né? Então, eu não posso concluir que todos os albinos são coelhos. Letra D. Algum coelho não é albino. Algum coelho não é albino. Não, todos os coelhos são albinos, né? Todos. Não tem nenhuma exceção. Todos os coelhos são também albinos. Então, essa aqui também está incorreta. Então, a resposta, enfim, alternativa B. Vamos para a questão 22. 22. Considerando que rico é antônimo de pobre e infeliz é antônimo de feliz, uma afirmação equivalente a se sou rico, então sou feliz é. Muito bem, aqui nós vamos utilizar a contrapositiva. Eu estou utilizando o se e o então. Se P, então que, é equivalente a... Então aqui nós vamos utilizar a contrapositiva. Eu vou inverter a ordem, no lugar de P ficou que, e vice-versa, né? E em seguida eu nego a primeira e nego a segunda. Eu nego as duas. Inverto a ordem e em seguida faço a negação. Muito bem, se você não tem costume com problemas de raciocínio lógico, eu recomendo que você assista a esse vídeo que está aqui no card, beleza? É muito interessante você assistir esse aulão aí que eu deixei de RLM, Raciocínio Lógico Matemático. Muito bem, vamos voltar aqui. Então vamos trocar a ordem, né? Então vai ficar primeiro, né? Se sou feliz, temos que negar isso. Então vai ficar se sou não feliz, porque ficaria se sou não feliz, né? Eu tenho que negar. Não feliz é a mesma coisa de infeliz, né? Então se sou infeliz, então
Então, sou não rico. Sou não rico é a mesma coisa de sou pobre, né? Então, sou pobre. Não rico é a mesma coisa de pobre ali, né? Muito bem, ele disse isso ali. Eu posso utilizar antônimos, certo? Se eu utilizar o não na frente. Não rico, qual que é o antônimo de rico? É pobre. Qual é o antônimo de feliz, né? De não feliz? É infeliz. Eu posso utilizar, beleza? Nós temos essa alternativa aqui. Se sou infeliz, então sou pobre. Temos a alternativa B.